Olá! Vamos mergulhar juntos no capítulo 8 de O Reino Invisível? Sabe aquela sensação de que perdoar é uma tarefa pesadíssima? Ou que a tal da unidade na igreja parece um ideal quase impossível de alcançar? Pois é, a perspectiva que vamos explorar aqui hoje pode mudar tudo isso. A proposta é parar de olhar para o perdão e a reconciliação como metas que a gente precisa atingir na força do braço e começar a enxergar como realidades divinas que já nos alcançaram primeiro, lá em Cristo. Então, para começar, vamos direto ao ponto com essa pergunta. É muito comum a gente pensar no perdão como uma ferramenta, não é? Quase como uma técnica espiritual para conseguir um pouco de paz de espírito. Mas a proposta do autor é que essa visão, por mais popular que seja, talvez esteja perdendo o ponto principal da história. E aqui a diferença fica muito clara. De um lado, temos o perdão como um mecanismo, uma coisa que nós fazemos para nos sentirmos melhor, para ter alívio. Do outro lado, a visão é completamente diferente. O perdão como um fruto, algo que acontece em nós porque algo muito maior aconteceu primeiro. A mudança pode parecer sutil, mas ela transforma tudo. O perdão deixa de ser um meio para um fim e se torna uma resposta a uma graça que a gente já recebeu. Ok, se o perdão é um fruto, a pergunta óbvia é: de qual árvore ele vem? E é aqui que a gente chega no coração do argumento. A origem de todo o perdão verdadeiro não está na nossa força de vontade ou na nossa capacidade de superação, mas sim na obra da cruz. É uma mudança total de perspectiva. A fonte não está em nós. E essa citação resume essa inversão de um jeito muito poderoso. A nossa ação de perdoar é, na verdade, uma reação. É um eco, sabe, um reflexo de um perdão imenso que a gente recebeu primeiro. Isso muda tudo porque tira um peso enorme dos nossos ombros. Significa que o perdão não é algo que a gente precisa produzir do zero, mas algo que a gente pode repassar porque já tem em abundância. E essa mesma lógica, essa mesma inversão de fluxo se aplica totalmente à reconciliação. Se o perdão não começa com a reconciliação também não é vista aqui como um acordo que nós costuramos com muito esforço. Pelo contrário, é uma obra divina que já está concluída. Presta atenção nessa definição, porque ela é realmente revolucionária. A reconciliação não é um longo processo de negociação para quem sabe um dia a gente chegar na paz. De acordo com o autor, é uma obra já consumada em Cristo. Isso significa que a nossa tarefa não é construir a unidade do zero, mas aprender a viver a partir da unidade que já existe por causa dele. E se a reconciliação é um fato consumado, o que isso nos diz sobre a unidade? Diz que ela deixa de ser aquele sonho distante e aquela meta corporativa da igreja e se torna uma realidade presente, aqui e agora, apenas esperando para ser reconhecida por nós. E essa frase é o ponto central. A nossa energia não precisa ser gasta para alcançar um ideal, mas para reconhecer e viver uma realidade. O nosso esforço muda de foco. Em vez de construir pontes frágeis, nosso trabalho é simplesmente guardar e preservar uma unidade sólida que já nos foi entregue de presente. Mas por que essa unidade já é uma realidade? A razão é tão simples quanto profunda. A unidade do corpo não se baseia em nós, nas nossas afinidades ou nos nossos acordos. Ela se baseia em uma única coisa: na pessoa de Cristo. Porque Ele é um, o corpo que habita nele também é um. É um fato, não uma opinião. E como essa unidade se parece no dia a dia? É o que a gente chama de comunhão dos santos. E olha, longe de ser uma ideia mística ou etérea, o autor descreve isso de uma forma bem concreta. É uma vida compartilhada, baseada na verdade e no amor, que se torna visível no cuidado mútuo, no serviço, na correção fraterna. É basicamente a unidade em ação. Então, a gente chega na questão final. Se o perdão, a reconciliação e a unidade são realidades espirituais, como podemos vê-las? Qual é a prova concreta de que tudo isso é real? A resposta, segundo o texto, é uma só: o amor. E aqui, o amor é muito mais do que um sentimento. Ele é apresentado como a evidência, a manifestação visível de que a nova criação não é só uma promessa para o futuro, mas uma realidade que já está operando agora. Onde esse tipo de amor age, o reino de Deus se torna visível. Mas não estamos falando de um amor qualquer. Como a gente vê aqui, ele tem características bem claras. Ele é prático, ele é sacrificial, ele é perseverante. É exatamente esse tipo de amor que Jesus disse que seria a marca registrada, o sinal de identificação de seus seguidores para o mundo. E este versículo de Efésios amarra tudo de uma forma perfeita. A nossa ação, perdoando-vos uns aos outros, está diretamente ligada, conectada à ação divina,
como também Deus vos perdoou. O texto nos dá um modelo e a motivação na mesma frase. A lógica é simples. O nosso relacionamento horizontal deve ser um reflexo do relacionamento vertical que a gente recebeu. E toda essa análise nos deixa com esta pergunta final, que é para cada um de nós. Se o amor é a marca, o sinal visível do reino, o que a nossa comunhão, a nossa vida em conjunto está de fato mostrando ao mundo? Fica aí a reflexão.